Luiz Felipe Salomão e Diogo Voltz. Obrigado, gente. Boa tarde. Eu quero começar assim, ó, de pé todo mundo, por favor. Quero ver quem sabe essa comigo. Eu só quero é ser feliz. E poder. Vamos parar nessa frase aqui. Vamos parar aqui. Gostei da energia. Poderia ter sido melhor, mas eu gostei da energia. Mas memorize essa frase que vocês acabaram de falar. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E depois vem que o pobre tem o seu lugar. Essa música é linda, né? Ela fala um pouco das minhas raízes. Eu ouvia muito ela quando eu andava de pés descalços na favela do Muquiço, no Rio de Janeiro. Podem assentar. Obrigado pela participação de vocês. Só que essa música, ela romantiza a escassez, ela romantiza a pobreza. E quando eu ouvi essa parte que o pobre tem o seu lugar, foi aí que eu comecei a olhar. Não existe um lugar de pobre. Como que os ricos estão andando na mansão, linda e bela, e o pobre é esculachado na favela? Eu não vou ficar olhando para mudar a favela, eu vou mudar a mim. Eu vou mudar o que eu posso fazer para ir para outro lugar, para andar numa casa linda e bela. E é por isso que eu quero falar com vocês um pouquinho dessa nossa jornada, um pouquinho da que a gente faz e de como conseguimos mudar essa realidade. E aí, pessoal, boa tarde. Vou pedir uma ajuda aqui para minha amiga. Segura aqui para mim, por favor. Só segurar. Eu estava com dois medos. O de cair e o de quebrar o palco. Mais alguém vai fazer mortal aqui hoje? Gente, por que eu fiz isso? Eu quero dizer que a gravidade não perdoa erros. E no esporte de alto rendimento, de onde eu vim, se você não tiver disciplina, como disse o Dr. João, você cai. E eu entendi, durante a minha jornada, que a minha medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Costa Rica não vale de nada se a minha mentalidade for muito pequena. Mas em 2023, tudo mudou para a gente. O destino nos conectou. Exatamente. A partir de 2023, as coisas começaram a mudar, porque esse camarada generoso que vocês estão vendo aqui me deu a minha primeira oportunidade no digital. Eu, filho de camelô, aos 12 anos eu fui camelô, rodava de Uber e 5 assaltos colecionados no Rio de Janeiro. Levei para ele uma realidade do que eu queria, do que eu pensava, e ele, desde 2008, no digital, viu isso de uma forma diferente, viu que poderia ser um caminho, e ele foi sendo meu mentor dentro do digital, e ao longo do caminho nasceu a Top Tier. O digital é hoje o meu novo esporte. Em um exercício, você tem que praticar 1000 vezes para você alcançar o topo do pódio. E o alto faturamento é o resultado de um treinamento invisível, que ninguém vê. Novamente, a gente já ouviu isso hoje. E um exercício diário. E aí, Diogão? E a gente resolveu juntar um pouquinho da malandragem da rua do Rio de Janeiro, onde eu aprendi a ler pessoas. Vou contar uma breve história de um menino de 12 anos que foi colocado pelo pai para vender artesanatos, e vendo aquela multidão passando para lá e para cá, e o meu pai nem falou assim, ó, faz isso. Só me largou com os artesanatos, e eu tentando entender como é que eu fazia para aquela multidão, chamar a atenção daquela multidão e olhar para os produtos, como é que comprava. E ali eu comecei a entender qual era o jogo das vendas, e entender os jogos das vendas, com a conexão e a direção de alguém que entende muito do marketing digital, a gente começou a olhar de outra forma e fazer isso acontecer. E aí, né, Diogo? Muitas pessoas acabam dando desculpas. Eu vim de baixo, eu não tive muita oportunidade. Outros dizem, eu só vou botar minha cara lá na rede social o dia que eu tiver
10 mil, 20 mil seguidores, eu tenho que ser perfeito. Mas cá entre nós, olha só pra gente. Obrigado. E é exatamente sobre isso. Todo mundo quer vender. Vender é uma dor universal. Quem não vende quer vender, quem vende pouco quer vender mais, e quem vende muito quer vender mais ainda. Só que existem algumas coisas, como o Dr. Salidmar trouxe aqui. O que você vende de fato muda a vida de uma outra pessoa, ou você está olhando as vendas pelas vendas? E essa é uma cobrança que eu tenho muito do Felipe. Ele é um camarada que é muito executor, e eu aprendi isso com ele, que antes de você não só planejar e querer vender, mas executa todas as fases, todas as etapas, todos os processos, principalmente pensando no que você vai levar para o seu mentorado ou para a pessoa que você está querendo vender. E mais do que isso, a gente quer vender por vender, né? Mas existe uma forma de você vender até mais, quando a pessoa compra você. Levanta a mão aqui, quem já comprou mais de uma vez do mesmo expert? Às vezes, a gente compra sem nem saber o que ele está vendendo, mas por confiança, pelo resultado que ele já entrega, pela pessoa que ele é, que ele lidera a comunidade. E quando a gente tem esse posicionamento de uma pessoa que abraça, que tem empatia, uma pessoa que se socializa, que entende as dores e os desejos da comunidade, ele cria um produto assertivo, e esse produto assertivo faz com que você venda mais vezes, porque o produto é você. Certo, Felipe? As pessoas acabam perguntando para a gente o seguinte: Felipe, qual é o segredo do sucesso de vocês? Qual é o segredo do negócio de vocês? É o marketing? É o tráfego? É o funil? Mas a resposta é muito mais simples do que isso. O segredo do nosso negócio é que nós somos o nosso produto. Quando eu fazia ginástica olímpica, hoje ginástica artística, no masculino tem 6 aparelhos: solo, cavalo, argola, salto, paralelo e barra. Tá? Eu tinha as minhas especialidades, que eram paralela, salto e solo. Eu vou falar especificamente do salto. Foi um dos aparelhos que eu ganhei medalha de prata no Pan-Americano de Houston. Eu passei por uma evolução no aparelho. Ele era salto sobre o cavalo, não sei se vocês lembram, nas Olimpíadas antigas, era um cavalo, né? E ele virou o salto sobre a mesa. Hoje ele é uma mesa. E por que eu estou contando isso para vocês? O aparelho pode mudar, mas a medalha depende ainda do meu esforço. E no digital não é diferente. Não é diferente. O nicho pode mudar, o algoritmo das plataformas podem mudar, mas tem uma coisa que não pode mudar, que é a minha mentalidade. Porque é ela que guia o meu sucesso. E é interessante nisso, quando a gente começa a jogar o jogo dos 6 dígitos, e eu falo 6 dígitos com muito orgulho, tá, gente? Porque eu vendi arranjo de flores a R$10. Então, quando a gente fala isso, a gente alcança esse resultado, a mentalidade muda de uma forma absurda. Eu vou contar mais um caso para vocês, que foi a nossa primeira venda. Na nossa primeira venda, dentro da casa que eu morava, estava acontecendo uma invasão de bandidos na casa ao lado. E eu me mantive frio nessa negociação, porque era importante para o começo do nosso negócio, era importante para eu mostrar para ele também que aquele caminho era vendável, de tudo aquilo que a gente criou. Minha esposa e meu filho foram para o quarto, e ficamos ali seguindo na negociação, a qual o pitch era de 12 mil, mas quando eu entendi tudo que estava acontecendo em volta e estando centrado ali na negociação, nós vendemos por 18 mil. E foi tão interessante o que a gente apresentou, não pelo valor, que a pessoa na hora falou assim, só manda o link. E aquilo ali despertou em mim várias outras coisas pós isso, que eu pude, hoje, dar para a minha família uma condição muito melhor, viver numa cidade melhor. E é como eu falo, tudo isso a partir dessa junção, dessa parceria, que a gente veio entender mais do que isso, mais do que posicionamento, mais do que autoridade, mais do que vendas. Existe todo um processo que tem que ser replicado, repetido, como o Felipe bem falou. O atleta ele repete para ter a perfeição, a perfeita execução. E isso também, os processos eles têm que acontecer dessa forma. Por quê?
Quando a gente tenta uma vez, um lançamento não deu certo, a gente desiste, acha que o digital não é para a gente, acha que isso é coisa de jovem. E qual é o ROI? Para eu acertar esse mortal aqui, né, Diogo, cair em pé hoje, 42 anos, já saí, ó, já parei há um tempo. Mas para eu acertar, eu já caí muito de cabeça, de bunda, de cara, usei aquele colarzinho, esse que o Diogo falou. A pessoa vem fazer um lançamento digital, não abate a meta e fala, vocês já ouviram isso? O mercado saturou. O mercado está saturado. Não está. Você que é ansioso, respeite a maturação da sua jornada. E pegando um pouco essa questão aí, Diogo, do ROI, eu posso fazer uma enquete aqui rapidinha? Claro, fica à Vamos vontade. ressignificar o lucro? Vamos lá, eu quero participação de vocês, tá? Quantos de vocês querem ROI positivo no negócio de você? ROI, retorno sobre o investimento. Todo mundo, né? Todo mundo. Quantos de vocês pensaram exclusivamente em retorno financeiro, quando levantaram a mão aqui para mim? Quantos de vocês falaram assim, retorno financeiro? Todo mundo, né? Todo mundo. E a gente tem um pensamento um pouco diferente, né, Diogão? Porque, e se esse mês o caixa virar negativo, Diogo? Vamos olhar um pouquinho para tudo que está acontecendo aqui dentro desse evento. Todo investimento que foi feito é em prol de você querer um retorno sobre ele. Mas existem coisas muito simples também dentro do investimento, dentro da jornada do investimento, que a gente acaba não valorizando. Exemplo, um lugar bonito como esse, todo esse trabalho que está sendo feito por trás para que entregue a gente excelência. Então, nós podemos aprender desde a chegada. Isso já é ROI, isso já é um retorno do investimento. Que você pode olhar assim, olha, eu não tinha olhado dessa forma, como que eu faria esse evento, ou também eu faria de uma outra forma. Nem todo ROI, ele é em cima de um retorno financeiro. Se você investiu 10 mil e aí você tem 5 mil de retorno, você pensa, caramba, tive 5 mil de prejuízo. Mas não é melhor olhar para, eu tive 5 mil para aprender na prática aquilo que eu devo ou não fazer, para saber quem é o meu público, quais são as dores deles, se eu acertei a comunicação e a narrativa, se eu acertei no produto. Quando a gente começa a olhar o ROI de uma forma diferente, fica mais suave, fica mais leve. E aí nos dá mais forças para quê? Para a gente tentar, mais vezes, estar fazendo sobre isso. Eu e o Diogo, a gente veio de realidades opostas, mas a gente quer mostrar uma coisa para vocês. De onde você começa não determina aonde você chega, mas a velocidade com que você aprende com seus erros, sim. Pegaram? Se tiverem com a câmera agora, caderninho, ó. Aonde você começa não determina aonde você vai chegar, mas a velocidade com que você aprende com os seus erros, sim. Tá? Então, eu quero deixar uma reflexão aqui, aproveitando, para dizer o seguinte para vocês. Todas as minhas quedas no esporte, todas as quedas que eu tive com a minha empresa, eu tive uma empresa de 2 andares, uma agência, eu tenho uma agência desde 2008, já tive 2 andares, 20 e tantas pessoas trabalhando, faturando 1 milhão, e a gente teve problema com o sócio, a gente quebrou, quase quebrou, reergueu, mas todas essas quedas, todas as corridas canceladas nos apps do Diogo, foram o nosso ROI para estar aqui, nesse palco hoje. Então, olha para quem está do lado de vocês, olha essas pessoas incríveis, olha esse evento, olha o conteúdo que vocês receberam até agora, olha o conteúdo que vocês ainda vão receber. E aí, Diogo, o que dá para fazer com isso? Qual é o ROI disso? Eu vi algumas pessoas anotando no papel essa informação, e isso é muito importante. Mas o que eu quero saber é o que você vai fazer a partir dessa informação que você anotou. Porque, às vezes, a gente vai num evento desse glamouroso, quantas pessoas aqui de muito conhecimento que deixaram coisas para a gente anota. Mas o que a gente faz a partir disso é o que de verdade muda. Então, num bom carioquês, não, antes disso, né? Não vou soltar essa frase agora, não. Quem está com o celular na mão, já para avaliar a nossa apresentação aqui, a nossa palestra, já tem o pitch. pitch. Na mão. Acharam que a gente não ia dar o pitch? Olha o pitch, ó. Avalia a nossa palestra. Não fiz um mortal aqui, para vocês não avaliarem no final, né? Pô, quase um mortal de verdade. O Diogo entrou aqui do funk. Vai ter uma avaliação.
Tem que ter uma avaliação, né? Então, gente, obrigado pela atenção de vocês. Sigam a gente nas redes sociais. Luiz Felipe, L Felipe 25. Diogo Volts, tá? Foi um prazer estar falando aqui para vocês um pouquinho da nossa história. Foi um prazer estar aqui aprendendo mais com vocês. E no bom queremos comunicar e estar com vocês cada vez mais vezes. E no bom carioquês, tá? Vai lá e faz teu corre.